Carreira, oportunidades, salários, empresas. Como ser o próximo contratado de Dublin? O maior polo de tecnologia da Europa e Big Techs apaixonadas pelo crescimento e inovação, com a autoridade de quem já viveu o processo e vai te guiar nessa jornada. Chegamos ao nosso destino. Boas-vindas ao Hacking Dublin Tech. A minha motivação para mudar para Dublin foi principalmente a quantidade de empresas que se encontram aqui. Os benefícios de estar na Irlanda, você tem que entender que você consegue visitar Londres por 10, 20 euros, você consegue visitar Lisboa por 30, você consegue visitar República Tcheca também por uns 30, 40, Grécia e outros grandes destinos que a galera adora. O leque de oportunidades que a gente tem no mercado aqui, né? Você não fica sem emprego, pode ser na sua área, logo que você chega, ou não, mas você não fica sem emprego aqui por muito tempo. Se a gente for fazer uma comparação em porcentagem, digamos assim, do que você recebe e gasta entre Brasil e Dublin, eu diria que ainda vale a pena, mesmo morando ainda numa região um pouco mais cara de Dublin. Ainda compensa, você ainda tem mais qualidade de vida. A Irlanda hoje virou um polo de tecnologia e um dos grandes países que disputam ser o Vale do Silício na Europa. Eu sempre sonhei com uma carreira internacional, sem dúvida. Felizmente, eu tive a oportunidade e o privilégio de ter contato com a língua inglesa desde pequena, desde cerca ali dos 10 anos, já fazia curso e tudo mais. Então, é um grande privilégio que eu tive, mas eu sempre fui curiosa, né? Principalmente por outras culturas. Então, esse sonho, ele sempre teve implantado em mim de alguma forma, sabe? Principalmente com a língua inglesa, que foi a que eu tive acesso desde cedo. Meu nome é Daiane, tenho 31 anos, quase 31. Estou aqui em Dublin há cerca de 8 meses, vai completar agora 8 meses. E eu atuo na área de Tech Recruiter há mais ou menos 4 anos, há cerca de 6 meses no mercado global e estou aí desde então. Profissionalmente, eu estava buscando novas experiências e trabalhar com tecnologias diferentes. Na época, eu já estava trabalhando com Python e tudo mais, e sempre mesmo no mesmo nicho, assim, vamos dizer, sempre desenvolvendo serviços web, sempre o mesmo, né? E eu também sempre foi um sonho meu, assim, trabalhar fora do Brasil. A minha irmã, ela mudou para os Estados Unidos um ano, em 2014, isso meio também que me inspirou um pouco, e falei, acho que eu também quero, e aí foi o que me motivou, assim, também, mas eu também queria morar fora, trabalhar com outras tecnologias, conhecer outras maneiras de usar a tecnologia para ajudar pessoas, assim. Meu nome é Matheus Rosa, eu trabalho como engenheiro de software senior na Shutterstock e eu moro em Dublin há 6 anos. A minha motivação para mudar para Dublin foi principalmente a quantidade de empresas que se encontram aqui e a oportunidade que é muito grande. Essa foi a minha principal motivação para mudar para Dublin. Mas isso não era um sonho inicialmente, foi algo que eu fui descobrindo e pesquisando durante muito tempo no Brasil, qual era o melhor lugar para ir e onde eu encaixava melhor na cultura. Meu nome é Denis, eu estou há 5 anos na Irlanda e atualmente eu atuo no papel de Senior DevOps Engineer na HubSpot. Acho que o maior benefício de Dublin são as oportunidades. É uma cidade multicultural com muita oportunidade de trabalho em qualquer setor, de qualquer nível, em qualquer área. Para quem está chegando, não tem inglês, quer trabalhar em coisas operacionais, no setor de hospitality. Para profissionais seniors de qualquer setor, profissionais qualificados, tem muito emprego também. São médias salariais altas. A Irlanda tem o 2º maior salário mínimo da Europa. Então, acho que a maior vantagem de Dublin, acho que é esse acolhimento multicultural para quem é imigrante e oportunidades com bons salários. Meu nome é Milena Iga, eu moro em Dublin há 6 anos. Eu trabalho hoje na maior empresa de telecomunicação da Irlanda, na Three Ireland, no departamento de recrutamento. Já trabalhei também 3 anos em recrutamento aqui na Irlanda e outros 10 anos no Brasil. O trabalho hoje na Irlanda, que vem atraindo diversas empresas de tecnologia, começou
diversos anos atrás. A Irlanda, ela fez uma análise vendo para onde estava indo o mundo e o mercado. Quais eram as necessidades que o mundo precisaria nos anos à sua frente. Com isso, a análise dela percebeu um foco índice de tecnologia. O mundo de tecnologia na época, isso na década de 80, 70, já apontava que deveria ser o grande diferencial para ela. Com esse dado, ela pegou e fez diversos incentivos fiscais nas suas leis e também incentivos trabalhistas para poder atrair essas empresas de tecnologia. Com isso, as empresas de tecnologias que tinham diversos hubs pelo mundo começou a preferir abrir um dos seus hubs na União Europeia aqui na Irlanda, principalmente em Dublin, que é a sua capital. A partir desse momento, a Irlanda teve um alto índice de necessidade de mão de obras para a tecnologia. Com isso, diversas outras leis e diversos outros benefícios foram implantados para que profissionais de tecnologia viessem trabalhar aqui, desde visto, moradia ou diversos outros assuntos que conseguissem chamar a atenção desses profissionais. E hoje em dia aqui na Irlanda, somente em Dublin, Cork, que são as cidades maiores aqui que tem, você vai ter empresas como Meta, Amazon, TikTok, HubSpot, Qualcomm, Dell, que trazem aí uma diversidade enorme de necessidade de profissionais, e desde desenvolvedores, DevOps, DBA e diversas outras funcionalidades ligadas à tecnologia. Com isso, a Irlanda hoje virou um polo de tecnologia e um dos grandes países que disputam ser o Vale do Silício na Europa. Eu sou Gustavo Pereira, CTO e cofundador da DIO. O mercado aqui em Dublin é muito aquecido, tem muitas empresas grandes aqui, né, como a Meta, né, o antigo Facebook, tem a Amazon, tem Google, tem Twitter, tem todas as FANGs que eles chamam, né, todas elas estão aqui, mas também tem muita startup, porque tem muito investimento, tem os hubs de investimentos aqui, então isso também são oportunidades boas, né, como eu vim numa startup também. Mas as áreas que eu vi que são bem aquecidas assim, são áreas de Data Science, Data Engineering, Machine Learning, e acho que essas são as que tem mais vagas que eu vejo assim. E muita vaga também na área de infraestrutura. O Google, por exemplo, tem um prédio inteiro, um time inteiro só de infraestrutura, que é do Google Cloud, por exemplo, que fica aqui em Dublin. Então, mas também tem front-end, também tem teste, e entre outras também, mas a maioria é Data Engineering. Pensando nas vagas que a gente mais tem dificuldade de fechar, porque tem mais pessoas procurando e o mercado está mais aquecido, eu vejo principalmente DevOps, tá fortíssimo, é difícil de achar a galera. Quando a gente acha um perfil interessante, a pessoa já está em outros processos ou já está indo para uma outra empresa, então eu vejo que o mercado na área de DevOps está bem aquecido. Mas falando um pouquinho de perfis sêniors, assim, seja não só nas linguagens que estão mais aí na moda, né, as mais atuais, mas também mais tradicionais mesmo, JavaScript, toda a parte de Angular tem muito aqui, React, então tu vê que perfis sêniors de verdade, especialistas nessas áreas, eles acabam tendo uma relevância muito grande no mercado local, assim. Falando das faixas salariais praticadas aqui em Dublin, né, no mercado de TI. Uma média, claro que isso vai variar de empresa, vai variar de tecnologia que você está trabalhando, se você é um front, se você é um back, se você é um full stack, se é DevOps, enfim. Tem uma infinidade aí de áreas que vai variar bastante aí a faixa salarial, dependendo de qual que você está inserido. Começando pelo júnior, então. A faixa de um júnior, ele varia ali, começando do mínimo de 2.500 euros, mas pode ir ali até uns 13.500, dependendo da empresa, 4.000 euros, tá? O pleno, ele já começa ali a partir de 4.500 a mais ou menos 6.500, e um sênior ele já vai atingir aí faixas de 8, 9, 10 mil euros. Lideranças normalmente já estão aí nessa faixa dos 9, 10 tranquilamente. Quando eu vim para Irlanda, eu não tinha oportunidade nenhuma na área de TI. Claro que a gente pesquisa o mercado de trabalho, se você procurar rapidamente no LinkedIn, tem dezenas e milhares de vagas
por aqui. Só que muitas das vezes a Irlanda ela não permite que você contrate programadores de fora, tá? De fora que eu digo remotamente trabalhando no Brasil, por conta das próprias leis da União Europeia, pagamento, impostos e outras coisas. Então, o que eu fiz foi basicamente, falei assim, bom, eu preciso melhorar meu inglês era bem ruim, e eu falei, bom, eu vou como estudante, de qualquer forma eu vou precisar estudar inglês, e lá eu testo as oportunidades. Como você testa as oportunidades? Fazendo entrevista, vendo se o seu inglês é razoável ou não, se você tá aí pro mercado ou não, e aí eu decidi mudar primeiro como estudante e quando eu cheguei na Irlanda eu comecei a aplicar para vagas de emprego. Eu consegui uma vaga de emprego 2 meses depois que eu cheguei na Irlanda, basicamente, né? Uma oportunidade que eu digo na área, né? Na minha área de tecnologia. Mesmo com um inglês ruim, tecnicamente eu tinha um bom currículo. Então eles me aceitaram mesmo que tivesse uma pequena dificuldade de comunicação no início. E foi aí que surgiu a primeira oportunidade de trabalhar aqui na Irlanda. Meu nome é Rodrigo Chopi, trabalho como Full Stack Developer na Apple, 6 meses e moro na Irlanda tem 5 anos mais ou menos. A minha primeira oportunidade, ela apareceu através do LinkedIn, que era uma ferramenta que eu não usava muito na época, e eu sempre tive o meu perfil em português, e aí eu resolvi criar ele em inglês também. E também escrevi uma versão do meu currículo em inglês, mas uma coisa que acho que deve ter atraído essa oportunidade foi que eu deixei o meu perfil no LinkedIn como em inglês, como a opção padrão. Então, independente de quem visitar, sempre havia a primeira versão em inglês. Para você conseguir a sua primeira oportunidade, né, no mercado de Dublin, principalmente, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é mudar a tua localização do LinkedIn para Dublin. Isso faz toda a diferença. Se tiver alguma recrutadora buscando pessoas, ela vai focar na cidade, né? E então isso é uma técnica que dá para utilizar. Claro, deixando super claro no teu perfil que você não está morando em Dublin ainda, que você está buscando recolocação para Dublin, mas isso pode fazer com que você apareça em filtros que você não apareceria normalmente. E, cara, aplica para as vagas. Eu acho que não tem maior segredo do que esse, assim. É se inscrever mesmo, faz um currículo legal, todo em inglês, bonitinho. Tenha o teu LinkedIn atualizado sempre, sempre, sempre. E o que é atualizado? Falando agora um pouquinho de LinkedIn, né? Primeiros passos. Tu tem que usar as palavras-chave naquilo que tu quer atuar dentro de todo o teu perfil. Então, tu vai ter ali o teu título, tem o teu subtítulo. Coloca as palavras-chave. Por exemplo, tu quer atuar no mercado de DevOps. Tem que estar escrito DevOps em cada canto do teu LinkedIn. Tu trabalha com Kubernetes, ASW, sei lá, Cloud, enfim, tu tem algumas tecnologias específicas com que tu quer trabalhar ou que tu tem mais experiência. Coloca essas palavras em todos os cantos do teu LinkedIn. Isso vai ser muito importante para as pessoas conseguirem te achar e também tem um esquema que os ATS, né, os sistemas de recrutamento que as recrutadoras usam, eles têm inteligência artificial. Então, quando tem muita inscrição de pessoas, eles fazem um ranking ali interno, né? Fazem um score baseado nessas palavras-chave do que vai aparecer no teu currículo ou no teu LinkedIn. Então, tu precisa sempre se atentar a essa questão. Inclusive, tem softwares já especializados aqui de Dublin ou da Europa mesmo, que eles são especializados em transformar o teu currículo ou te ajudar a transformar o teu currículo naqueles mais adaptáveis ou mais atrativos para os sistemas de ATS mais usados daqui. Workday, Greenhouse, Lever, tem vários, né? Mas esses são, acho que, os mais citados localmente. E busca fazer pesquisa, né? Entender como que aquela empresa usa. Então, por exemplo, se tu vai se inscrever e aí tu vê que ela usa Workday, pesquisa lá como fazer um bom currículo para o sistema da Workday. Adapta os teus currículos para todas as vagas, então tu vai ter que fazer esse esforço a mais, ou pelo menos um para cada ATS ou um para cada sistema, e mantém o teu LinkedIn impecável, assim.
basicamente colocando as palavras-chave, deixando muito claro o tipo de experiência, o tipo de ambiente, o tipo de responsabilidades que tu tem. Escreve bem as tuas atividades ali. Tem muitos devs que usam as palavras-chave, né, keywords, depende, né, se está em português, se está em inglês, mas isso ajuda muito porque tu vai no keyword e já sabe exatamente todos os tipos de tecnologias e atividades e funções que a pessoa já fez. No meu LinkedIn, o que mais chamou a atenção foi usar algumas tecnologias específicas daquele momento ou para aquela vaga. A primeira vaga que eu me candidatei foi para Full Stack e eu trabalhava com PHP e Laravel. Então, colocar o framework e a linguagem chamou a atenção em específico para essa vaga. Hoje em dia, você, por exemplo, na área de DevOps, colocar algumas ferramentas como Terraform, Ansible, e colocar isso no top 5 das suas skills faz muita diferença para dar um match na role que você está buscando, na vaga que você está buscando. Tenta se colocar no lugar da recrutadora. A gente vê perfis o dia inteiro, o tempo todo. Não é chamar atenção com letreiros azuis piscando, mas é tornar fácil a leitura, né? Tu vai olhar ali, tem que ser objetivo. Eu vejo que algumas pessoas tentam colocar muita informação, tentam deixar o mais escrito possível e ficam textos enormes. Só de olhar dá preguiça, sabe? Só de olhar já cansa, só de olhar já dá um negócio assim. Então, tu vai ter muita dificuldade para achar o que tu realmente está procurando no perfil muito extenso do que perfis que são mais assertivos, assim, são mais propositais no que colocam e como colocam, né? Mas principalmente, não esquece de colocar as tecnologias, o ambiente e as coisas que tu tá acostumado a fazer, o tipo de projeto, conquistas, isso é fundamental aqui. É uma coisa que não tem tanto no Brasil, né? Inclusive nos currículos. Tem uma parte do teu currículo, dedique uma parte do teu currículo só para as conquistas, os achievements que a galera coloca, porque vai ser fundamental para eles entenderem, tá, beleza, tem essas experiências, fez isso, mas o que de interessante tu conquistou nessa empresa, o que de interessante tu conseguiu mudar nessa tua realidade. E aqui eles levam muito a sério a questão dos achievements. Exatamente. Se a pessoa almeja uma carreira internacional, mas não se sente confortável com o inglês ainda está muito básico, chegando aqui, o ideal, na verdade, é pegar esses trabalhos mais operacionais para ter uma imersão cultural, para ter mais contato com pessoas no inglês e conseguir desenrolar a língua mesmo e se desenvolver melhor para conseguir, então, fazer uma entrevista de emprego e retomar a carreira. O inglês, ele é necessário, ponto, tá? Eu falo isso porque não é só aqui na Irlanda. Eu já recebi ofertas de pelo menos uma entrevista, um bate-papo ou começar um processo seletivo na Alemanha, República Tcheca, Portugal, Espanha, e o inglês sempre é o ponto foco. Se você for focar em ter uma carreira na área de tecnologia e tudo mais, talvez você tentar fazer entrevistas em inglês e saber os principais pontos-chave de uma entrevista e tudo mais. Isso você só vai adquirir se você fizer entrevistas. Então, tem como se preparar? Tem, saber um pouco mais de inglês. Eu acho que é o mínimo, digamos assim. E eu sempre falo que, na verdade, você não precisa ser um professor de inglês. Você precisa saber expressar o que você quer e entender o que é pedido. Mas naquele momento, se a pessoa tiver paciência e te entender, e você entendê-la e conseguir executar o trabalho, pronto, você já pode estar inserido no mercado de trabalho. O inglês é fundamental, é a base de qualquer carreira internacional. No caso de países que falam a língua inglesa, né, óbvio. Mas, sem dúvida, é uma porta de entrada para a maioria das pessoas. Não à toa, né, a gente vê hoje no mercado pessoas júniors, né, novinhas ali com 20 e poucos anos já ingressando nos mercados internacionais. Por quê? Porque tem inglês bom, né? Já vi muitas pessoas que não tinham o mesmo nível técnico que outras pessoas mais avançadas, mas que por conta de um inglês e por consequência uma comunicação melhor e mais assertiva, conseguiram vagas que as outras pessoas mais qualificadas tecnicamente não tinham.
E por que isso, né? As empresas estão buscando, além da questão técnica, que é algo que é possível de ensinar, a pessoa aprende, se vira, vai correndo atrás, mas também comunicação, né? Fazer projetos dentro do modelo ágil, por exemplo, tem ali as cerimônias, tu vai precisar comunicar, alinhar expectativas, pensar numa solução em conjunto com o teu time. Então, a capacidade de comunicação, de defender uma ideia, de pensar numa solução e transmitir isso, é extremamente importante. Então, com certeza, o inglês nesses ambientes são muito importantes, porque tu não vai lidar só com brasileiros, tu vai lidar com pessoas do mundo inteiro. Então, com sotaques fortes, diferentes, né, que não é aquele inglês americano, claro, que a gente está acostumado, né, como brasileiros a consumir. Então, é bem interessante e, sem dúvida, é fundamental. Foi o que fez a diferença para mim, foi o que fez a diferença para 98% das pessoas que eu conheço, assim, pelo menos na minha área de RH, mas os devs, sem dúvida, assim, precisam muito desenvolver, porque é o que vai fazer a diferença na hora de uma oportunidade internacional. Dublin, núcleo das empresas que mais movimentam o universo tecnológico. IBM, Amazon, Apple, Shutterstock, Duolingo, HubSpot, Microsoft, LinkedIn, Meta, o 9º maior hub de startups da Europa, com mais de 8.000 vagas por ano. Veja como chegar até elas. Conheça uma parte essencial do polo da tecnologia europeu, que concentra 22% da indústria mundial de TI. Bom, uma das 3 empresas que mais me inspiram aqui em Dublin, sem puxar saco, é a HubSpot. A HubSpot tem uma cultura muito abrangente e eles têm uma facilidade em trabalhar com as pessoas de todo mundo, entendeu? Então é um CMS que abrange o mundo inteiro e isso me inspira porque eu tenho essa oportunidade de estar sempre falando com alguém de outra nacionalidade ou trabalhando com alguém de outra nacionalidade. A próxima é a Amazon. Eu acho que a Amazon é uma empresa que está brigando no mercado muito e tem muita ferramenta legal para a comunidade. E não só isso, é uma cultura que a gente nunca ouviu falar mal também. Então eu acho que é muito importante, eu sou focado na cultura para trabalhar, porque eu acho que a gente tem que estar pensando na qualidade de vida e isso reflete no trabalho que você faz. E por último, uma empresa pequena, mas Duolingo. Eu acho que o Duolingo, eles têm uma comunidade pequena, é uma empresa pequena, e eles estão aqui também. E toda vez que eu encontrei algum developer de lá, eu tive uma conversa com eles falam que é uma empresa muito bacana de se trabalhar. As principais empresas que mais me inspiram aqui na Irlanda, no geral, como cultura, pelo ambiente da empresa, é a HubSpot, que eu acho uma empresa super bacana de se trabalhar, valoriza a diversidade, você vê que contrata profissionais diversos. LinkedIn, a mesma coisa. Como profissional de recrutamento, eu já amava o LinkedIn, mas como empresa também é realmente inspiradora. E a gente tem as Big Techs, né? Google, Facebook, a Meta agora, que são empresas que têm ambientes também bem interessantes para o profissional de tech. Eu acho que vale muito a pena também para as outras áreas. Para a minha área, por exemplo, talvez repensar um pouco, porque as empresas são empresas grandes, mas que também exigem muito de você, a demanda de trabalho é muito mais no estilo americano, digamos assim, do que europeu, mas para o profissional de tech e para as Big Techs, Microsoft, Dell, estão todas aqui, acho que são inspirações para qualquer profissional de TI, porque são empresas também que absorvem muito imigrante. O mercado está super aquecido, principalmente para profissionais qualificados. Então, qualquer pessoa com experiência, não necessariamente com formação acadêmica, mas com uma boa experiência em qualquer setor de tech, vai conseguir um trabalho aqui. Claro, desde que consiga se comunicar, principalmente a gente tem a questão do idioma, mas o mercado está super aquecido. O que eu tenho visto de mais oportunidades no mundo tech, além de desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que nunca vai reduzir de demanda, tem crescido muito cybersecurity também, segurança de informação, segurança de dados e data science também. São 3 áreas que eu só vejo crescer bastante e até mesmo profissionais um pouco mais júniores estão conseguindo visto de trabalho. JavaScript, no geral, sempre tem vaga. O problema do JavaScript, na minha opinião, é que ele é muito dinâmico. Então sempre tem um framework novo que ele tem no máximo 2 anos de vida e as pessoas querem sêniores de 4 anos.
né? É sempre o maior problema no mercado como um todo. Mas, mesmo assim, se você quiser começar ou alguma coisa, cara, mergulha na área, primeiro eu acho que na HTML, JavaScript, front-end, e aí você também, junto dessa área de, né, JavaScript, Node.js, você também tem back-end, e toda a gama que envolve o web não só tem muita vaga, como vai ter por muitos anos ainda. Que a convergência de todos os serviços se tornarem web é massiva para tudo. Seja para governo, seja para empresas, seja para novas empresas que vão surgir, e seja para as empresas atualmente que elas sobrevivem, tem que ir para a web. Se você não for para a web, você praticamente morre. O processo seletivo aqui na Irlanda é um pouquinho diferente do que eu fazia, pelo menos no Brasil, há 6 anos atrás, que a gente não avaliava tanto a parte comportamental do profissional quando ele era muito técnico. Aqui é sim avaliado. Então, muitas empresas, por mais super qualificado que o profissional seja, se ele não tem um fit comportamental com a equipe, com o gerente, eles não contratam essa pessoa. O processo seletivo geralmente é uma primeira ligação, que a gente chama de pre-screening, por telefone. Para qualquer área tech vai ter alguns testes. Esse teste pode ser logo depois da ligação ou então depois da primeira entrevista. A primeira entrevista geralmente é com o recrutador, que vão ser basicamente perguntas comportamentais que a gente fala para usar a metodologia STAR, dar exemplos de situações profissionais, que é uma coisa que o profissional de TI peca muito, infelizmente, mas precisa se preparar. E a segunda fase vai ser um recrutador e o gerente de contratação. Hoje em dia é muito comum ter o gerente de contratação mais alguém da equipe na entrevista, ser uma panel interview. Geralmente essas são as fases. Algumas empresas têm 4, 5 fases de entrevista, outras é mais curtinho, tem até talvez uma entrevista só direto com o recrutador ou com o gerente, então depende muito também das políticas da empresa. Mas o tradicional seria uma ligação, o teste, uma entrevista com o recrutador e uma entrevista com o gerente de contratação. O meu processo seletivo na HubSpot teve 4 fases. A primeira fase foi uma conversa com o recrutador para ver se você tem um match do seu currículo com a vaga. A segunda fase foi mais específica, onde eu fiz um teste. E você conversa com o seu manager também. Que eles estão tentando identificar se você se identifica com aquela vaga, se é algo difícil para aquela vaga. A próxima fase foi uma fase mais técnica, onde eu conversei com o manager e eu conversei também com alguém da minha área, o meu teammate. Essa fase foi mais técnica e foi um jogo de perguntas e respostas. E na última fase foram 4 horas e você conversa com pessoas de todos os escalões da empresa para ver se você vai passar ou não, e depois tem um debriefing deles, que depois chega um feedback para você. Eu fiz outras entrevistas também, uma das entrevistas que eu achei bacana, não deu muito certo, mas foi Facebook. Você tem que, pair programming é algo muito comum aqui, e você tem algumas entrevistas que você vai fazer junto com outra pessoa, onde você vai ter um teste e você vai estar programando com alguém. No Facebook eu fiz uma entrevista assim, onde a primeira fase também foi com um recrutador. Segunda fase eu fiz um pair programming com outra pessoa de uma outra área, e isso pode ser sortido, onde você vai ter alguns testes para resolver em tempo de meia hora ou alguma coisa assim. Fiz entrevista também para empresa de jogos. Eu achei essa entrevista particularmente bem difícil, na verdade. Eu tinha um tempo muito curto para desenvolver um jogo, e ele ainda tinha que ter comunicação com o servidor, e você tinha que fazer essa comunicação com o servidor, e você tinha que botar o servidor, tudo isso em meia hora, alguma coisa bem insana, assim. Eu acho que nem sempre eles estão buscando que você entenda ou que você entregue tudo isso, mas eles estão buscando como você se comporta durante a entrevista. Uma coisa que eu identifiquei muitas vezes você não sabe a empresa que você está fazendo a entrevista, você só tem a vaga disponível nessas plataformas. O que eu fazia era pegar a descrição da vaga,
postar na internet e procurar em qual empresa, eu mandar direto para a empresa. E isso facilitava a comunicação e às vezes facilitava com quem você está conversando. Porque às vezes o recrutador não passa, mas às vezes a entrevista que você vai fazer vai ser direto com alguém do time já. Então você pula aquela fase do recrutador porque você sabe a empresa que você está mandando. Então isso facilitou também algumas entrevistas que eu fiz. Dos testes que eu participei, eles sempre tentam abranger todos os conhecimentos que a vaga fala, né? Claro que você às vezes tem vagas com os descritivos enormes, é bem normal, mas eles tentam sempre fazer um teste muito mais prático do que o mercado de trabalho exige. Então, por exemplo, eu trabalho com full stack de PHP, trabalho também com JavaScript, etc. Então, se a vaga fala que você vai precisar utilizar tecnologias JavaScript, né, esses novos frameworks, como também PHP, etc., então eles vão pedir, por exemplo, um painel administrativo, que você tenha um login e você tenha um blog com comentários. E eles não olham só o projeto final. O projeto final é óbvio que é a entrega, pode dizer assim. Mas eles vão no código e analisam o porquê você utilizou X ou Y naquele momento e naquele outro ponto. E não existe certo ou errado, porque bem ou mal fazer um blog você pode fazer de dezenas e milhares de formas. Como você pode, por exemplo, utilizar WordPress, né? Mas você saber discutir aquilo que foi usado vale muito mais a pena do que você falar que eu usei porque eu estou a fim de utilizar, entendeu? Então você é muito mais convidado a discutir tecnologia, a discutir o porquê que você tomou aquela decisão do que realmente o código em si. Um código bonito, bem indentado, isso não existe, porque muita gente pode copiar e colar. Tem gente que infelizmente paga pessoas para fazer teste para ela e na hora do review do que você fez de teste, se você não fez aquele código, você cai. Porque óbvio, se você não fez aquele código, como é que você vai explicar por que você usou Y, por que você usou X e etc, etc, etc. Isso é bem claro durante todo o processo seletivo. Você é convidado a conversar sobre tecnologia. Principalmente o profissional mais técnico, ele erra muito na hora de falar da experiência dele. Então aqui tem muitas perguntas que a gente chama de perguntas comportamentais, no Brasil a gente chama de entrevista por competência, que me fale sobre uma situação que você lidou com algum colega de trabalho que foi difícil, que você precisou traduzir um conhecimento técnico para uma linguagem mais simples para o usuário. E daí, nesse momento, você precisa dar exemplos de quando você lidou com uma situação similar daquela. Então, algo que, principalmente o profissional técnico, erra muito. E o básico que é saber falar a sua experiência. Então, saber falar o que você fez, como você fez, sobre as empresas que você trabalhou, os projetos que você atuou, como você agregou para aqueles projetos. A gente pega muito profissional com um ótimo currículo de todas as áreas, profissionais muito qualificados, que você liga, você pede a famosa Tell me about yourself, né? Me fale um pouquinho de você, e o profissional não sabe falar do que ele fez, no que ele é bom, no que ele já agregou no passado para as empresas que ele trabalhou. Para quem está se preparando para entrar no mercado internacional, a principal dica é saber falar sobre a sua experiência. Isso é muito importante. Você pode até mesmo contratar um professor de inglês para você treinar esse vocabulário, treinar a sua apresentação pessoal, em saber explicar qual é a tua experiência, o que você sabe fazer, no que você é bom. Isso é muito importante. Entender o mercado que você está aplicando, porque às vezes a gente só está no desespero de iniciar uma carreira internacional, não pesquisa sobre o país que você está aplicando, dá certo, chega lá e tem uma experiência super frustrante, porque você não se adapta à cultura, não se adapta ao tempo, que acontece muito aqui na Irlanda, muito brasileiro tem dificuldade de se adaptar ao tempo daqui. Então, entender a cultura, entender os costumes de onde você está se propondo a reiniciar a sua carreira, eu acho bastante importante.
E se preparar para a entrevista, treinar muito, não apenas saber explicar a tua trajetória, explicar a sua experiência, mas ter esses exemplos para as perguntas comportamentais, porque vai cair, vão ter essas perguntas, e aqui eles realmente eliminam você se você não tiver uma boa performance nessas perguntas comportamentais, por mais sênior que você seja. Aqui na Irlanda a gente tem um contrato de trabalho que é o contrato do empregado e tem um contrato de trabalho quando você é contratado como, que seria o PJ, né, como um contractor, um freelancer, que é onde você vai emitir uma nota fiscal, uma invoice para a empresa. E o seu contrato como empregado é sempre um contrato de trabalho também, a gente não tem esse estilo de registro em carteira. Os contratos aqui podem ser contratos que a gente chama de FTC, que é Fixed Term, então você vai, por demanda, você tem um contrato de 12 meses, de 2 anos, de 5 meses, enfim, é um período específico, e tem um contrato permanente, que você vai ser um funcionário permanente da empresa, que a maior vantagem é se você for aplicar para algum financiamento de casa, de carro, eles valorizam muito esse tipo de contrato aqui, até mesmo para aluguel. E também a diferença é que, apesar de a gente não ter o CLT, depois de um certo período com um contrato permanente na empresa, é quase que impossível a empresa te mandar embora. A empresa não manda embora facilmente, como a gente vê no Brasil. Ela precisa provar que você ou não está atendendo mais a demanda da empresa por falta de qualificação, ou então ser quase que um justa causa para poder te desligar da empresa. Então, o contrato permanente é sempre a maior vantagem, o ideal, mas para quem está começando, tem muitas vagas temporárias, que são nesses contratos que a gente chama de FTC, que valem muito a pena para começar no mercado de trabalho aqui. O modelo de trabalho da Irlanda, por questão de taxação, você tem que estar na Irlanda. Você pode trabalhar remoto, mas da Irlanda. E você tem algumas empresas que aceitam que você trabalhe 3 meses fora da Irlanda. Mas isso pode variar de empresa para empresa. Bom, tem os benefícios, os básicos são, né, seguro de saúde, que é o principal, e tem que também ver quais são os tipos de cobertura que vai ter nesse seguro de saúde. Às vezes inclui dental, inclui fisioterapia, inclui várias coisas. Outros benefícios são se tem bônus, se eles não pagam bônus, se eles pagam um call, quanto que eles pagam no call, quantos dias de férias você tem, se você é limitado ou não, e se você também, quais são os outros benefícios que algumas empresas vão oferecer também parcerias com outras ferramentas, como por exemplo na empresa que eu estou, eles oferecem parceria com o Headspace, que é um aplicativo para você aprender a meditação, cuidar da sua saúde mental. Então, outras empresas vão oferecer esse tipo de parceria também com outros aplicativos, ou às vezes até desconto com aplicativo de comida também, se você quer pedir um iFood ou um Deliveroo, que é o que a gente usa aqui. Algumas empresas têm parceria com eles e te dão um desconto também, são outros benefícios. Eventos, se eles também oferecem para pagar para você ir para eventos, ou se eles têm eventos dentro da empresa. Outra coisa legal também é ver se eles também pagam cursos para você, se eles têm integração com bibliotecas de cursos, para você tirar certificação, essas coisas. Então, isso vai depender de empresa para empresa, dependendo do tamanho da empresa. Startups geralmente vão oferecer o básico, né, que eles precisam oferecer para, né, atrair as pessoas, mas empresas maiores tendem a ter mais benefícios e que pode ser um pouco mais vantajosos, assim. Em questão também de imposto, isso é separado na Europa. Aqui, cada país também tem o seu jeito de cobrar imposto, tem as suas faixas de imposto. Aqui na Irlanda existe a faixa de até 70 mil euros, que eles cobram, acredito que eles estão mudando isso recentemente, mas eu acho que é 20%, e acima disso é 40%. E fora isso, esse é o imposto sobre a renda. Além disso, tem outros impostos que eles cobram, que são menores, mas se você for somar tudo, pode chegar até 50% se você estiver na faixa acima dos 70 mil. Então, isso é uma outra coisa também para ficar ligado. Que existem calculadoras online, inclusive, que você pode usar para você coloca o seu salário anual, que vai estar na sua proposta,
E ele vai te dar os detalhes, o quanto você vai receber por mês ou por semana, ou enfim, o que pode ser bem útil também. E isso também pode estar especificado no seu contrato, se você é pago por mês ou se você é pago por semana também. Aqui na Irlanda, a maioria das empresas arcam com todo o processo de aplicação de visto de trabalho. Então, a empresa que normalmente já até tem uma terceirizada que faz esse trabalho todo de aplicação, recolher documentação para aplicar para o visto de trabalho. Todas as áreas dentro de TI são consideradas critical skills, então existem algumas facilidades para a aplicação de visto. A gente tem o visto de trabalho normal, que é o que a gente chama de General Work Employment, e tem o critical, que entra áreas de TI, engenharia, construção civil e etc. A aplicação do visto é um pouquinho demorada, não é difícil, é burocrática, precisa de várias documentações. Uma coisa muito importante para a área de TI é que para a aplicação desse visto, como critical skill, o profissional precisa ter um bacharelado, tem um curso de bacharelado, mesmo que do Brasil, mas tem que ser um nível superior, um curso de 4 anos, os de 2 anos não entram como nível superior aqui. A não ser que o salário seja acima de 60 mil euros por ano. Aí não é preciso comprovar a qualificação, a formação acadêmica. Do contrário, você só consegue um visto de trabalho dentro dessa modalidade com uma formação acadêmica. Isso é uma das maiores vantagens de ter uma aplicação de visto dentro do Critical Skill. Você consegue imediatamente já vir com família ou qualquer dependente que você tenha. O visto comum, digamos assim, o visto normal, você só pode trazer família depois de 1 ano trabalhando aqui na Irlanda. O Critical você já consegue imediatamente trazer a sua família. E a vantagem também é que o parceiro hoje de uma pessoa com visto como Critical Skill também tem um visto que permite trabalho full-time na Irlanda. Então a pessoa consegue residir e trabalhar aqui na Irlanda também. O maior desafio de trabalhar com times multiculturais é realmente entender os costumes, porque são costumes, manias, comportamentos muito diferentes do que a gente está acostumado. Então, entender isso, entender que é cultural e respeitar. Então, muitas vezes, a forma de falar, o que eu vejo mais acontecer é brasileiro ficar chateado porque algum colega de trabalho foi rude, foi muito grosso, mas muitas vezes aquela nacionalidade você sabe que é um perfil que as pessoas falam assim entre elas, ela não é pessoal, ela não foi grossa com você. Então isso é um desafio muito grande para conseguir ter uma qualidade de vida no trabalho, entender o comportamento de outras culturas e o idioma em si, né? Então a gente está acostumado muito com o inglês americano, que a gente cresce escutando. O sotaque do inglês britânico é diferente, o sotaque do inglês irlandês é completamente diferente, é um caos conseguir entender. E você tem o sotaque de outras nacionalidades. Então, sotaque indiano, que é muito comum aqui, chinês, polonês, qualquer outra nacionalidade, cada um vai ter um sotaque. Então, acostumar o ouvido para você conseguir acostumar a entender e conseguir se comunicar bem com essas pessoas também é um grande desafio. Outra coisa legal de trabalhar com um time multicultural é que você aprende muito, né, sobre o jeito de trabalhar de cada um, como cada um pensa. E realmente a diversidade, assim, de estar em contato com várias pessoas e ver os estilos de trabalhar, realmente. E eu acho que é isso. Uma maneira que eu encontrei de me adaptar, assim, é passar mais tempo possível, assim, durante o trabalho, fazer bastante reunião, reuniões já vão acontecer de qualquer maneira no trabalho. Mas sair assim para tomar um café, conversar mais, às vezes sair para tomar uma cerveja, para tomar um café ou coisa assim. E é conhecer mais as pessoas mesmo. E aí você também consegue superar isso. Sim, as ferramentas que eu mais uso durante o dia é VS Code. Essa é com certeza a ferramenta principal. Tem outras também, como PyCharm também. No caso, a linguagem de programação Python é a que eu trabalho. Todos os serviços que a gente tem, que eu trabalho, são na AWS, então a AWS é a nossa cloud principal e a gente tem trabalhado bastante com a tecnologia serverless, né? Então isso envolve bastante AWS Lambdas, que é o principal serviço que a gente usa, como também outros, como eu estou no time de Data Engineering e AI, a gente usa bastante streaming, então AWS Kinesis é um dos serviços que a gente usa, DynamoDB também como banco de dados, outras ferramentas também Kafka, Postgres, como também ferramenta com banco de dados também.
Questão de frameworks que a gente usa na linguagem Python, né? A gente usa frameworks mais simples, que são a Fast API e Flask, também uma das ferramentas uma das frameworks que a gente usa. A gente não usa tanto Django, que pode ser usado muito em outros projetos, mas a gente usa Fast API por ser uma framework assíncrona. Então, muito das coisas que a gente faz são assíncronas, que são em data streaming. Sim, o terminal a gente usa muito. A gente usa Git também para fazer o controle de versão do código. A gente usa o GitHub para poder armazenar o código também e para compartilhar. Em questão de DevOps, a gente usa AWS CloudFormation para fazer o deploy da stack dentro da AWS. Mas também tem outros projetos que usam Jenkins, por exemplo, também, que é uma ferramenta que você demanda um pouco mais, mas também é muito boa. Uma das tecnologias que eu mais trabalho aqui é Groove. A gente usa Groove para trabalhar com Jenkins e desenvolver bibliotecas para o Jenkins em específico. Seria o Groove DSL. Meu time em específico trabalha muito com React.js. Então a gente trabalha não só com Groove no DevOps, mas a gente tem toda uma gama de framework para JavaScript que a gente está sempre trabalhando. Seja React, seja com Node puro, para fazer um deployment de uma Lambda Function. Em específico, a HubSpot ela tem um ambiente interno e um ambiente externo. No ambiente externo, a gente trabalha com AWS. No ambiente interno, a gente trabalha com GDC, que seria a Google Cloud Platform. Isso é só uma questão de como a gente trabalha com as imagens que a gente gera. É muito mais fácil gerar a imagem e armazenar ela em GDC do que em AWS, uma preferência da HubSpot em específico. O produto principal tem uma gama diversa de linguagens, inclusive Java. Então isso vai variar muito de empresa para empresa. Mas o mercado para front-end e React é muito forte na Irlanda. Bom, no meu dia a dia de trabalho, como eu sou full stack developer, então eu pego todo esse processo do web, né, digamos assim, eu trabalho mais com PHP. Então tem full stack de outras linguagens, né? Então eu estou falando da minha área. Eu utilizo muito Laravel, de preferência sempre a última versão e tudo mais. Utilizo React ou Vue. Agora eu estou utilizando mais Vue, de framework de front-end. A gente utiliza algumas outras ferramentas para deploy, como, né, o CircleCI, né, que é aquele deploy automatizado. No geral, a gente faz deploy tudo por código. Então a gente utiliza código relacionado a Kubernetes e outras tecnologias ali que é o famoso deploy por código. Que mais? E todas as ferramentas de comunicação que as pessoas conhecem. Slack, e-mail, tem também compartilhamento por Box ou Drive, depende do que você estiver utilizando, e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente percebeu é que aqui na Irlanda, muitas das tecnologias que eles utilizam já são tecnologias que a gente conhece e já utiliza no Brasil. Não havendo necessidade de você vir e se tornar, preciso estudar muito, preciso haver aí algo exatamente exorbitante na minha carreira. A única coisa que a gente percebe realmente que é um pilar diferencial é o inglês no dia a dia. Então a parte do inglês é algo que realmente, se você não tem um inglês preparado para o dia a dia, precisa dar uma estudada e melhorar isso daí. As tecnologias e linguagens são algo super simples e fácil, algo que já é do seu dia a dia, do seu cotidiano, e você consegue implementar e trazer todo esse conhecimento e know-how que você tem no Brasil para ser aplicado aqui na Irlanda, em Dublin principalmente, que é a capital, onde tem as maiores empresas aqui, para você estar conseguindo utilizar e crescer na sua carreira. Falando um pouco dos cases de tecnologia que a gente viu aqui na Irlanda, do decorrer do período que nós ficamos aqui, um dos cases que nós encontramos aqui foi um case da Intercom,
onde eles pegaram aí todos os seus dados que eles existem no banco de dados e houveram necessidade de indexar eles de forma simples, fácil e rápida para você estar utilizando a sua aplicação. Imagina você ali ter diversos terabytes de dados no seu banco de dados, havendo a necessidade de fazer um Google com esses dados para você encontrar as informações. O Intercom é uma ferramenta ali de suporte, então que a gente fala de Customer Success, então você consegue ter desde alguns tutoriais para você estar pesquisando e tudo mais, quanto também um chat e um e-mail também de suporte. Agora, imaginando todos esses dados que há de haver necessidade, então o campo de busca, conforme vocês já viram em alguns FAQs que existem em sites, você melhorar e ser rápido a pesquisa. Uma das escolhas que eles tiveram para fazer esse sistema foi o Elasticsearch. O Elasticsearch aí já é uma tecnologia comprovada no mercado, de maneira muito simples, prática, com diversas bibliotecas para fazer integração em diversas linguagens. Então você consegue, de maneira simples, integrar com o seu sistema a partir de algumas libs já da comunidade. Eles utilizaram essa lib, fizeram toda essa integração, trouxeram esse dado dele, do banco de dados dele, para o Elasticsearch, e o Elasticsearch automaticamente já indexou isso daí e facilitou a utilização no sistema deles. Um dos bate-papos legais que nós tivemos aqui foi com o pessoal do HubSpot, onde eles compartilharam um pouco de como é a parte de DevOps deles, o que eles utilizam, como que funciona e o que eles escolheram essas tecnologias. Uma das tecnologias que eles compartilharam conosco, que eles utilizam muito, que a gente utiliza bastante no Brasil também, é o Jenkins, onde o Jenkins eles utilizam para a criação desde a pipeline de entrega de software deles, até para fazer algumas extensões a mais que eles fizeram ali na sua utilização. Eles escolheram essa tecnologia principalmente pelo seu amplo utilização no mercado, sua consolidação que existe aí já de diversos usos, de diversas empresas renomadas e também pelo suporte que se tem na comunidade. A partir dessa ferramenta, dessa tecnologia, eles criaram diversas extensões também, porque eles viram que o Jenkins conseguiria contribuir com outras frentes e outras necessidades que eles têm também no negócio. E com essas extensões eles escreveram com o Groove, por exemplo, para utilizar a criação, geração de páginas ou mesmo a delivery de algumas outras partes de software ali junto deles. Outra tecnologia que eles utilizam no seu dia a dia, que nós já conhecemos bastante, já vimos bastante no Brasil, é o Kubernetes. Aqui eles utilizam todo o Kubernetes para ter o seu software rodando e mantendo ali toda a sua segurança, a escalabilidade do sistema. Então eles utilizam junto com o Jenkins e o Kubernetes para fazer o seu delivery de código, o delivery de novas aplicações ali no dia a dia. Algo que é muito fácil também, que conversamos com eles e não muda, é as linguagens que eles utilizam no seu dia a dia. Eles utilizam Node, Java, o próprio Groove mesmo para criar algumas extensões ali no Jenkins. E no dia a dia deles, muitas dessas tecnologias com os frameworks já mais comumente que nós conhecemos. Express, Spring e tudo mais. Algo muito forte que a gente percebe aqui é esse compartilhamento de tecnologias e principalmente esse uso da comunidade nas escolhas dessas tecnologias. A gente percebeu que o uso do Jenkins, nesse caso do HubSpot, muito da sua força foi pela sua ampla utilização e pela comunidade estar muito próxima e vendo essa evolução, quanto também a sua fácil extensão e extensibilidade dessa tecnologia. Então, a partir de alguns plugins, eles conseguiram utilizar de outras formas essa tecnologia para seu uso dia a dia. E é legal que um dos cases que eles falaram conosco, da forma que eles utilizaram, solucionaram o problema, foi de um site de classificados de jogos de azar no mundo inteiro. Então esse site havia diversas outras necessidades de negócio que eles solucionaram com tecnologia, e muitas dessas necessidades de negócio era o ranqueamento do Google, por exemplo, onde há necessidade de você ter ali sempre numa pesquisa as primeiras páginas indexadas. E para ter essa indexação, existem diversas técnicas que eles melhoraram com tecnologia, desde descrição, a velocidade de entrega de abertura de página, imagem, assim por diante. E aí eles faziam toda essa geração de imagens, visto que uma das formas que eles viram que era melhor entregado essas páginas eram páginas estáticas, não páginas dinâmicas, conforme a gente vê em diversos outros sites. Então há necessidade de eles processarem internamente e anteriormente essas páginas e gerar as páginas estáticas para o Google conseguir crawlear e melhorar a sua indexação. Esse processo de criação de páginas, para eles, já estava num volume muito elevado e eles estavam tendo muitos problemas de ter esse processo num servidor único, onde de tempo em tempo startava um processo e esse servidor gerava todas essas páginas. A solução que eles encontraram para melhorar esse processo, tanto no nível de processamento de tempo quanto também de custo, foi utilizar serverless
como tecnologia, e aí a escolha deles acabaram indo para a AWS Lambda, onde eles tinham um processo único em Lambda que startava todos os outros N processos. E aí eles falaram que conseguiram startar, por exemplo, até 2.000 lambdas a partir de um processo, e a cada lambda gerava essas páginas estáticas, dependendo de cada site, clientes que eles tinham necessidade. Então, de uma forma simples, com uma tecnologia que já consolidada no mercado, comprovada por diversas outras empresas, eles solucionaram o problema de gerar de tempo em tempo milhares de páginas, para essas páginas conseguirem melhor indexação no Google, e a partir disso eles conseguirem trazer aí os clientes e conseguir melhorar o negócio. Então, uma forma aí que a gente consegue ver que tecnologia é muito simples, muito fácil, muito rápida, está no nosso dia a dia, e mesmo utilizada no Brasil, a gente consegue utilizar aqui na Irlanda para solucionar problemas. Uma das grandes empresas que a gente conversou, que a gente não pode citar o nome por conta de confidencialidade, ela utiliza Laravel como um dos seus frameworks e PHP como sua linguagem internamente. Então, muitos dos sistemas que a gente comumente vê, que são sistemas externos, ou seja, acessados por pessoas fora, onde na internet você acessa e tudo mais, também existe alguns sistemas internos que essas empresas utilizam, e elas acabam indo para alguns frameworks muito mais simples e fácil de você conseguir ali desenvolver isso, fazer o setup de sistema. Então a gente viu aqui, por exemplo, nessa empresa utilizando Laravel, React Vue, para estar construindo esse sistema, onde esse sistema ajudava ela todo o processo de operação interna. Então você conseguia fazer a requisição de algum reparo ou requisição de algum suporte internamente. Esse controle aí do suporte, desse ticket que você abriu, era feito em Laravel, e a partir disso toda a sua resposta controlada internamente. Uma coisa legal que a gente viu é que não só Laravel e PHP são utilizados, mas também Ruby, Rails, também são algumas das tecnologias que o pessoal acaba utilizando pelo seu fácil setup e o seu fácil manutenção. Então, no dia a dia, você consegue ver tecnologias que você acredita que estão defasadas ou não sendo utilizadas, mas também sendo utilizadas de maneira muito forte e muito repentina aqui na Irlanda. Conversando com diversos desenvolvedores brasileiros aqui na Irlanda, a gente percebeu que as tecnologias que todos utilizam no seu dia a dia é as mesmas que a gente utiliza no Brasil. E tem as suas raras exceções, que são tecnologias proprietárias ou mesmo tecnologias para um uso muito específico por conta do mercado ou mesmo da empresa, mas a sua grande maioria são tecnologias comuns no nosso dia a dia. Então a gente vê eles utilizando bastante Java, C#, Python, PHP, Ruby, todas as tecnologias que a gente já vê vagas no Brasil também tendo aqui. A utilização é sempre em cima dos seus frameworks mais famosos, então você vai ver muito Java com Spring, PHP com Laravel, Python com Django, Ruby com Rails, C# com .NET e tudo mais. E todas essas tecnologias, a sua aplicação de negócio vai de N setores, desde financeiro até setores mais comerciais, varejo, até games. Então a gente consegue ver que a sua ampla utilização é muito comum aqui. Todo o conhecimento que você já tem dessa linguagem, você consegue vir aqui para a Irlanda, para Dublin, e conseguir aplicar. Então a gente conversou com diversas pessoas, eles falaram que toda a sua bagagem técnica que você traz do Brasil é muito utilizada aqui, tem muito peso no seu currículo, então você trazer todo esse conhecimento é muito agregador na sua entrevista e tudo mais, e a sua aplicação também. Dublin tem bons salários, mas também tem um custo de vida muito alto. Aluguel é um dos maiores custos que a gente tem aqui. Então, o que tem acontecido é um movimento muito grande, principalmente com o trabalho híbrido e remoto, de profissionais indo morar nas cidades do interior ou então nas áreas em volta de Dublin, longe da área central, para pagar um aluguel menor e conseguir fazer valer a pena esse balanço de altos salários, mas ter um custo fixo mensal menor. Mas o principal custo, eu diria que é o aluguel e gás, né? Gás agora está aumentando muito por conta de toda a questão econômica, tudo está aumentando também, alimento, enfim. Mas eu acho que se a gente for fazer uma comparação em porcentagem, digamos assim, do que você recebe e gasta entre Brasil e Dublin, eu diria que ainda vale a pena, mesmo morando ainda numa região um pouco mais cara de Dublin. Ainda compensa, você ainda tem mais qualidade de vida. Tá, quando você vem já com a aplicação de visto pela empresa, geralmente a empresa ajuda o funcionário a encontrar um imóvel, tem uma terceirizada que vai dar todo esse suporte para encontrar o aluguel aqui. Mas, se você está pesquisando para cogitar a possibilidade de vir, o melhor site é um site que se chama Daft, daft.ie.
para procurar anúncio de aluguel. A principal dica seria ficar fora da área central de Dublin, porque algumas áreas não são as melhores para morar mesmo. A gente não tem a violência à mão armada aqui, mas existe um público também que existe roubarem seu celular na rua, não com uma arma, mas vão te bater, te pedir o celular. Então, fora da área central, ir para as áreas mais afastadas e também pesquisar nos grupos de brasileiros quais são os melhores bairros para morar, os bairros mais tranquilos, para melhores escolas, se você tem filhos, porque isso é importante também, você só consegue matricular o seu filho numa escola na mesma região que você reside. Então, grupos de brasileiros no Facebook é um pouco chatinho, tem bastante spam lá, mas é a melhor fonte para quem está fora conseguir entender e pedir ajuda das melhores áreas para encontrar, pedir sugestões, questionar se o bairro X é bom. Então, esse site, o Daft, e acima disso, os grupos de brasileiros para ter mais informações sobre cada região. Custo de vida na Irlanda, no geral, o problema é aluguel. Ponto. Tá? Esse é, digamos assim, não é nem na Irlanda, é na Europa como um todo. As pessoas reclamam que o budget, né, o orçamento, 50% do seu orçamento vai para aluguel. Isso é fato. Quando você vai para cidades dos interiores, como saindo de Dublin, no caso Cork ou Galway, que são os principais polos, ou até mesmo outras cidades menores, você diminui esse budget para o aluguel. Cork é levemente mais barato que Dublin. E Galway também. Galway é mais barato ainda. E cidades menores são bem mais barato o orçamento. Só que aí você tem cidades menores e não necessariamente você tem oportunidades e assim vai sucessivamente. Tirando isso, no geral, se você comparar com o Brasil, tudo é muito mais barato. Eu brinco que a gente tem o fator Nutella. Né? O fator Nutella é o que é? No Brasil você gasta R$50 num pote de 300 gramas de Nutella e aqui você gasta 5 euros no pote de 1 quilo de Nutella. Então é uma boa diferença de orçamento aí. Isso vale para todos os outros tipos de produto, né? O sistema de saúde da Irlanda é completamente diferente do Brasil. Então, para o sistema privado a gente não tem convênio, como tem no Brasil, tem um seguro-saúde, mas não é como é no Brasil, que você tem acesso a consultas, exames de forma, entre aspas, gratuita, né? Só pagando uma mensalidade. Aqui você paga a mensalidade e qualquer outro procedimento ou consulta que você tiver, você tem que ainda pagar a consulta, o procedimento e pega uma porcentagem de reembolso do seguro-saúde, aí vai depender de cada contrato de seguro-saúde. Então, gratuito mesmo, então só um valor mensal, como a gente tem no Brasil, isso não existe. O sistema público também não é gratuito, você paga, então entrar num PS, se não me engano, é 340 euros, alguma coisa próximo disso. Se você for direto para um PS, tudo que você vai marcar com o especialista, você tem que passar no que a gente chama de GP, que seria um clínico geral. Aqui não tem a política, o costume de você ir direto para um dermatologista, direto para um cardiologista. Você tem que sempre passar num clínico primeiro. Eu nunca precisei fazer nenhum procedimento contínuo, digamos assim, de tratamento. Eu conheço muitas pessoas que disseram que uma vez que você tem algo grave aqui, você consegue um bom tratamento. O difícil é se você tiver algo que não é tão grave, digamos assim, é muito difícil você entrar no sistema público, que ainda assim você tem que pagar alguma coisa, para você conseguir tratamento, para você conseguir exames, é muito demorado também. Então, para pessoas que têm alguns problemas crônicos, eu não sugiro vir aqui contando com o sistema de saúde daqui. Eu mesmo vou para o Brasil fazer check-up, porque eu acho mais seguro do que tentar fazer aqui, mais fácil também. Então, é algo que eu acho que é bem a se pensar para quem depende do sistema de saúde, para quem tem alguma coisa crônica um pouco grave, se programar para vir para cá, para entender como você vai fazer o seu tratamento aqui. Os principais benefícios que eu vejo para estar aqui em Dublin hoje, primeiro, o leque de oportunidades que a gente tem no mercado aqui, né? Você não fica sem emprego, pode ser na sua área, logo que você chega, ou não, mas você não fica sem emprego aqui por muito tempo. Então, eu acho que esse é uma grande vantagem. A questão de segurança, para mim, é um dos principais. Eu, até o momento, não passei por nenhuma situação em que eu me senti insegura ou me senti perseguida. Como mulher, a gente sabe que
é muito mais... A sensação de insegurança ela é muito mais forte quando a gente anda na rua. E aqui, felizmente, eu não passei por nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de situação onde eu me senti com medo de algo ou de outras pessoas. Então, algo muito positivo. Os benefícios de estar na Irlanda, né, no caso, a gente não está no meio da União Europeia, mas a gente é atendido pela Ryanair, a empresa mais low cost do mundo inteiro, diga-se de passagem. Então você tem passagens baratas para toda a União Europeia com grande facilidade. Você tem que entender que você consegue visitar Londres por 10, 20 euros. Você consegue visitar Lisboa por 30, você consegue visitar a República Tcheca também por uns 30, 40, Grécia e outros grandes destinos que a galera adora. Uma das coisas que eu mais gostei de quando eu mudei é a facilidade e o acesso à cultura. Eu sou do interior, eu nasci no interior de São Paulo. O que acontece é que se eu preciso ir para algum evento cultural, eu tinha que viajar para outro estado ou para outra cidade. Morando em Dublin, numa capital, você tem acesso aos maiores shows da sua vida que você sempre imaginou, e isso aqui na capital. E outra, é um país e uma cidade muito menor do que qualquer cidade do Brasil. O que acontece é, se você participa de algum evento, algum show, isso vai ser como se fosse um show particular, algo intimista. Porque o cara vai estar ali e você vai estar aqui. E essa experiência foi única. Todos os shows que eu participei, foi fascinante para mim, coisas que eu não tinha ideia. Uma outra coisa que eu aprendi que foi muito importante para mim é entender que as coisas levam tempo. Então, principalmente quando tu inicia numa imersão, numa outra cultura, num outro país, leva tempo a tu se acostumar com o que tu tá fazendo aqui, leva tempo a tu entender como funciona a localização, como funciona a forma como as pessoas até se alimentam aqui. Então, até tu se acostumar com tudo isso, se acostumar a estar longe da família, tu passa por uma avalanche emocional muito forte e isso te desvia um pouco da questão profissional por algum momento e tu te culpa muito por isso. Então, eu passei pelo menos por esse processo e acredito que muitas pessoas passem também, mas tu tem que lidar bem com esse primeiro ano, passa os primeiros meses, fica tranquilo, fica de boa. Ao longo do tempo vai começar a ficar mais fácil e aí tu vai conseguir voltar para o teu foco, que é buscar a tua recolocação profissional aqui. Meus aprendizados, quando eu mudei para cá, eu deveria ter pesquisado mais sobre a cidade e procurado saber quanto é o custo de vida, qual que é a média salarial, quanto custa as coisas, como que é procurar uma casa, um apartamento, como que é o processo. Outro aprendizado foi a cultura, né? A cultura de trabalho foi, assim, da água para o vinho a diferença de como eu trabalhava no Brasil e o ritmo que eu trabalhava no Brasil e o ritmo que as pessoas trabalham aqui, né? Que no Brasil a gente vai, sei lá, faz horas extras, quantas horas você aguentar praticamente, ou quantas horas precisar. E aqui eu fui chamado a atenção por trabalhar demais, então tive um tapinha no ombro do meu gerente e ele falou, você não precisa ficar até 6, 7 horas da noite, pode ir embora às 5 horas, 5 e meia. Então isso também foi um aprendizado assim, também de entender a cultura e se adaptar a isso, porque psicologicamente é muito diferente, eles têm outra atitude em relação ao trabalho. Os principais aprendizados foram, primeiro, confia na comunidade. A comunidade que já está aqui, ela já sabe muita coisa. E você pode aprender muita coisa com a comunidade brasileira ou mesmo de uma outra nacionalidade próxima. Outra coisa, participa de tudo que existe, entendeu? Principalmente quando você está num polo tecnológico, você tem vários hackathons, você tem entrevistas, você tem palestras e tudo isso muito gratuito. Você pode ir lá, entendeu? E por último, não ache que você saiba tudo. Entendeu? Você tem sempre alguma coisa para aprender e não importa quem ou como você pode aprender. É importante pesquisar bem o país o qual você quer mudar, a cultura, tentar conversar com brasileiros. Tem brasileiro em qualquer lugar do mundo. Procura, principalmente em Facebook, os grupos de brasileiros daquela região que você quer aplicar, para entender como é viver naquela região, principalmente se você está pensando em vir com família. Quem tem família, eu sei que é muito difícil, mas eu muito sugiro vir primeiro, entender como que é o país, para depois deslocar a esposa, marido, filhos e etc.
entender se o mercado daquele local realmente está aquecido para a tua profissão, para o que é a tua expertise, e começar a aplicar desde o Brasil. Montar o seu material bonitinho, currículo, LinkedIn, LinkedIn é muito importante. Montar tudo em inglês, adaptar muito bem as palavrinhas-chave, os termos, colocar tudo que eu chamo muito de tecnês de TI, né? A sopa de letrinhas do mundo de TI. Colocar toda essa sopa de letrinhas no seu LinkedIn, no seu currículo, para você também começar a aplicar, talvez, desde o Brasil. É muito comum você conseguir um trabalho ainda estando no Brasil e daí ter a empresa bancando toda a sua alocação, toda a sua mudança. Então, basicamente, se preparar. Investir no inglês, primeiro ponto, claro, e a partir disso, entender o mercado, para onde você quer ir, se preparar para aquele mercado, procurar pessoas naquela região e entender como as coisas funcionam naquela região. O maior recado que eu tenho para todo mundo que está saindo do país é ser resiliente. Resiliência é muito importante, não só para procurar uma vaga, mas para estar distante da família, distante dos amigos. Então, para ser persistente e resiliente em tudo que você for fazer para buscar um sonho. Eu acho que isso é crucial para sair de um país ou viver em outro lugar. E estar aberto à cultura. O mercado de TI aqui é lindíssimo. Se você vê a quantidade de eventos, a comunidade aqui é muito forte, é uma oportunidade riquíssima para quem já está nesse mercado. Você vai vir já com oportunidades muito diferentes do que a maioria dos brasileiros tem quando vem para cá. Então você vai chegar já num patamar muito diferente, porque você tem o conhecimento da TI que nos traz portas muito diferentes, né, para o mundo. A gente sabe que isso é uma tendência. Então aproveita essa oportunidade, esse privilégio de estar no mercado tão promissor hoje no mundo e se aventure, vá viver seus sonhos, vai fazer as suas conquistas, porque a galera daqui abraça muito quem vem de fora. Você não vai encontrar barreiras no sentido cultural de você ser um brasileiro, muito pelo contrário. Então, sem dúvida, isso vai facilitar bastante também. E é isso. Se você tem um sonho, vá atrás dele. A Irlanda procura profissionais como você. Agora é sua vez de dar o próximo passo. Uma carreira internacional de sucesso. Seja o próximo contratado de Dublin.